Bom dia, bem-vindo à Comissão Executiva, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Hoje vamos falar de empresas que crescem muito, muito mesmo, mais de 1000%, algumas delas em ano de crise, mas obviamente em ano também de oportunidades. É disso que vamos falar durante este final de semana, quarta, quinta e sexta-feira, na Comissão Executiva, pegando naquilo que é um estudo da Deloitte que identifica exatamente essas empresas. Já lá vamos, para já vamos identificar as empresas e vamos também identificar os convidados que estão presentes nesta edição da Comissão Executiva. Começo por apresentar o Rui Cordeiro, da Go4Mobility, também Pedro Vaz Paulo, da GetWit, o partner da Deloitte, António Júlio Jorge, e finalmente da BuySide, Vítor Magalhães. Agradeço aos quatro a vossa presença nesta Comissão Executiva. Começo exatamente por si, António, para lhe perguntar que estudo é este, como é que foi feito e que empresas são estas que crescem tanto? Bom, é um estudo que é efetuado a nível mundial pela Deloitte. Começou nos Estados Unidos, depois propagou-se pelas regiões da Europa e em Portugal também decidimos abraçar esta iniciativa para dar o destaque àquelas empresas que têm vindo a ter crescimentos excepcionais, como é o caso das três que temos aqui presentes, que tiveram crescimentos em 5 anos superiores a 1000%. Muito bem, vamos começar pela BuySide. Vítor é CEO desta empresa. Como é que uma empresa cresce 1454% num ano em que praticamente a maior parte das empresas registraram decrescimentos na faturação? Apostando em inovação, em simplicidade de processos, em entrar em clientes com propostas muito simples de valor. No nosso caso, a nossa proposta é muito simples porque aquilo que fazemos é ajudar a vender. Não, o que é a empresa faz exatamente? Qual é a oferta desta empresa? A BuySide funciona numa área de marketing online, muito particular. Costumamos dizer que começamos onde todos os outros terminam, onde detectamos uma falha, uma lacuna no mercado que tem a ver com o tratamento dos visitantes depois de gerada uma campanha de online. Assim que uma campanha é gerada, quando um visitante chega a um site, é como é que este visitante é tratado. E nós ajudamos a conhecer o visitante, a traçar o perfil do visitante, a analisar comportamentos e, em tempo real, promovemos ações de contacto com este cliente e segmentação, promovendo ou ajudando a promover a venda e a conversão. É uma espécie de Big Brother que acompanha os clientes dentro dos vários sites. Gostamos de pensar que ajudamos os clientes a chegarem ao ponto de interesse e assim facilitamos a venda. Quanto tempo é que tem esta empresa? A BuySide tem quase 6 anos, tem pouco mais de 5 anos de atividade no mercado português. E nesta altura estamos implantados em quase todo o mercado corporate e estamos também já fora de Portugal e também é um dos passos que faz com que a BuySide possa crescer nesta ordem de grandeza e que tenha uma capacidade de crescimento grande daqui para a frente. Muito bem. Pedro Vaz Paulo é CEO da GetWit. O que é que faz exatamente esta empresa? A GetWit tem vindo a trabalhar ao nível de plataformas eletrónicas, especialmente na contratação pública e privada. Temos vindo a trabalhar numa área que se chama do e-procurement e, portanto, tem vindo a ser uma área que tem vindo a crescer bastante nos últimos anos e também devido a esse crescimento, também o sucesso da própria GetWit, que tem vindo a implementar em diversos clientes, sejam públicos, como por exemplo uma Câmara Municipal, ou seja uma entidade privada, soluções que permitam fazer toda a otimização do ciclo de compras. E, portanto, daí que hoje estamos aqui presentes e que realmente o prémio da Deloitte para nós é uma honra e estar aqui presente. Já agora deixa-me só referir que a GetWit cresceu uns modestos, comparados com os 1400%, 1206%. 200% abaixo, ainda mesmo assim. 200% abaixo da BuySide. É, obviamente, calculo eu, uma área extraordinariamente importante hoje, comprar bem e, sobretudo, ter um custo de compra relativamente baixo, ou toda a estrutura de compra relativamente baixo, numa altura em que a maior parte das empresas, mesmo as que estão a crescer muito, tentam, obviamente, minimizar os custos de operação. Sim, isso claramente é uma grande vantagem do nosso mini-setor, porque neste momento o nosso produto, ou os nossos produtos, as nossas soluções acabam por estar aqui contra-ciclo, porque é importante para qualquer entidade poder então otimizar todo o ciclo de compras. Se olharmos para qualquer empresa que há aqui uma parte de estrutura de custos
relacionada com compras e outra com recursos humanos, nós conseguimos então otimizar todas as compras, seja a compra de um automóvel, seja a compra de fardas, de leite para escolas primárias, secundárias, desde serviços de limpeza. Portanto, qualquer bem, serviço ou empreitada é passível de se transacionar, quer nacional, quer internacionalmente. Então esta área tem estado em forte crescimento e, portanto, não só Portugal, mas realmente há um grande conjunto de países onde as otimizações são fundamentais e, portanto, este ponto é realmente essencial para que toda a otimização, por exemplo, imagine o conhecimento concreto dos fornecedores, a avaliação concreta de fornecedores que muitas normas, como por exemplo a ISO 9001 exige. Nós temos soluções, temos plataformas para que as empresas realmente possam então ser eficazes e eficientes nessa mesma análise. Portanto, claramente, temos essa vantagem também em termos de transparência, obviamente. Sim, a nível público, Portugal foi um dos primeiros países a implementar até a obrigatoriedade da utilização de contratos públicos eletrónicos e somos um exemplo a nível europeu, Portugal, no qual nós tivemos também a nossa participação, Gateway, nesse sentido, e que claramente o Código dos Contratos Públicos, que neste momento está a ser revisto pela União Europeia, tem esse objetivo, ou seja, a transparência, a forma como é comprado, e hoje existe por parte do INSI, que é o organismo público que depois publica os contratos e onde então é público a contratação, ou seja, nós como cidadãos podemos consultar o que é que cada entidade pública compra, a que preço e a quem adjudicou, e portanto isso tem sido também um forte exemplo a nível europeu. O Rui Cordeiro é General Manager da Go4Mobility, cresceu 1.776%, está também bem posicionado no ranking. Rui, o que é que esta empresa faz? Muito bem, a Go4Mobility é uma empresa que está assente as suas soluções e os seus produtos na área da mobilidade. Nós temos essencialmente 4 produtos nesta área. Uma delas é o que nós designamos pelo bulk messaging, portanto todo o serviço de SMS que regularmente nós todos recebemos com ações promocionais aqui essencialmente de marcas. Nós neste momento, além do mercado português, também já estamos a operar no mercado espanhol e cabo-verdiano e, se tudo correr bem, no mercado moçambicano e brasileiro durante o ano de 2013, e em que é nosso objetivo posicionar-nos como um fornecedor de SMS nestes países, tanto para as marcas, como para os bancos, como para qualquer empresa que queira, no fundo, comunicar através deste meio junto aqui dos seus clientes. A Go4Mobility tem, digamos, usufruído e de todo o crescimento na área digital e na área mobile que tem-se verificado durante os últimos, essencialmente, 10 anos. Portanto, o crescimento da taxa de penetração aqui da internet, a taxa de penetração dos utilizadores de telemóveis, o próprio desenvolvimento da tecnologia dos telemóveis, que neste momento, os smartphones, neste momento, permite uma interatividade muito maior, tem também beneficiado o crescimento aqui da Go4Mobility, em que aí entra uma outra área de negócio nossa, que é os micropagamentos, que qualquer bem virtual que uma empresa queira vender, poderá utilizar as nossas soluções de micropagamentos através de SMS. Depois temos uma outra componente aqui de desenvolvimento mais na área criativa, que é o desenvolvimento de aplicações para iOS e Android. Temos também uma outra componente também direcionada para o mobile marketing, e temos uma componente criativa, e aí essencialmente nos mercados fora de Portugal, e aqui falo essencialmente do mercado cabo-verdiano, em que nos estamos a posicionar como uma agência de publicidade, em que temos uma equipa criativa de desenvolvimento e de programação que está não só a fazer, por exemplo, spots de televisão, microsites. Portanto, estamos neste momento a posicionar-nos não só como um fornecedor tecnológico dos nossos clientes, mas também estamos a abranger neste momento uma vertente criativa e, em breve, durante o ano de 2013, para acompanhar este desenvolvimento na área digital, vamos criar uma nova empresa que vai estar dedicada ao marketing digital. Isto é uma das lacunas que nós verificamos não só no mercado português, mas também nestes mercados emergentes, que é o facto de a maior parte das empresas não terem uma estratégia de marketing digital. Portanto, o ano de 2013 vai ser um ano de investimento do lado aqui da Go4Mobility. Vamos crescer por uma estratégia de expansão e de internacionalização, mas também possivelmente de aquisição, em que neste momento há a possibilidade de nós também entrarmos em alguns mercados através da aquisição de empresas. António Jorge, quando olham para este ranking, o que é que procuram exatamente? Quais são, digamos, os fatores que estão por trás deste ranking? Como é que elaboram este ranking? De facto, que tipo de empresa é que andam à procura? As empresas que pertencem a este ranking têm que ter, primeira característica, um crescimento acelerado. São as gazelas da economia. Segunda característica, tem que ter inovação e tecnologia no seu ADN. Terceira característica relevante, embora não seja muito publicitada,
é importante que tenham um modelo sustentável e assente também em critérios de rentabilidade. Isso também é uma vertente importante. São esses os 3 principais critérios. Não é apenas crescer, é obviamente gerar dinheiro também. É importante nos negócios que o crescimento seja sustentável, e para ser sustentável tem que ser um modelo de negócio competitivo e que tenha lucro. Vítor, certamente algumas das pessoas que nos veem olham para vocês, que são, enfim, jovens empresários ainda. Porquê é que decidiu entrar por esta via e não trabalhar, por exemplo, para uma empresa? Eventualmente teria essa possibilidade. Porquê é que decidiu ser empreendedor? É pergunta difícil, porque na verdade eu acho que nunca fiz quase... Eu sempre fui empreendedor desde o início da minha vida profissional. Apesar de não gostar do rótulo empreendedor, porque acho que hoje em dia é um rótulo exagerado. É mais a vontade de fazer e a curiosidade de avançar e de fazermos coisas em que acreditamos. No meu caso em particular, eu tomei esta decisão no dia em que, não concordando com a minha entidade patronal, única que tive até hoje, decidi que ou entrava dentro de um processo normal de trabalho das 9 às 5 e fazia aquilo que me diziam para fazer, mesmo não concordando com a estratégia que estava a ser delineada, ou então tinha que fazer alguma coisa em que acreditasse. Isso foi um momento-chave da minha vida em que me fez decidir: não vou ficar a trabalhar das 9 às 5 e vou tentar criar aquilo em que acredito e pôr em prática a visão que tinha naquela altura. Este projeto iSide não é o primeiro projeto em que estou envolvido, já tive outros projetos passados. É provavelmente o culminar de várias experiências e o pôr em prática de experiências adquiridas no passado, sempre nestas áreas de internet e telecomunicações. Em Portugal existe muito, enfim, algum peso do falhanço de alguns projetos relativamente a outros mercados. Sentiu isso e sentiu também a dificuldade de criar a empresa, ou foi um processo relativamente fácil? Acho que senti bastante na pele, diretamente. Tive um projeto passado que foi um projeto que pode-se dizer que foi um projeto falhado, com alguma dimensão, e do qual eu saí e criei este projeto. Tenho uma história pessoal ligada de alguma forma ao falhanço. E é com algum gozo que, nesta altura, esta equipa Bayside tem a ver a Bayside a crescer, pondo em prática aquilo que era uma visão passada já. Pedro, faço-lhe a mesma pergunta. Porquê é que decidiu avançar para um projeto empresarial? A história da Gateway é um pouco diferente. Portanto, ela resulta sendo uma spin-off do técnico, em que eu, como centro do IST, participo no arranque de um projeto que pretendia ser um projeto académico, só que depois pretendi que tivesse uma componente comercial. E, portanto, foi criada a empresa e aos poucos fui retirando então a empresa e o conceito por parte da universidade, e, portanto, foi feito esse destaque e, portanto, tem esse nascimento. De qualquer forma, eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para também destacar que nós aqui temos excelentes exemplos, nós podemos ser um excelente exemplo, mas temos muitas dificuldades também. E quais são elas? Toda a dificuldade de todo o percurso. Por exemplo, só as preocupações, certamente, que eu pelo menos tenho e que certamente partilho aqui com os meus colegas, as preocupações de ter X pessoas que temos, e X famílias, X lares que dependem de nós, que dependem da nossa estratégia, que dependem do crescimento da empresa, é dormir todos os dias com essa preocupação e, portanto, ou seja, apesar de transmitirmos sempre os aspectos positivos, também gostaria de destacar para quem nos está a ouvir que nem tudo é sempre assim, nem tudo é sempre bonito e, portanto, temos que fazer uma grande caminhada, vamos falhando mais ou menos, temos que ir sempre lutando e depois vamos encontrando muitas vezes muitos obstáculos, o que nos permite chegar hoje aqui, realmente hoje, mais um momento que é bom, mas gostaria de destacar isso, porque muitas vezes as pessoas olham e, efetivamente, o conceito de empreendedor ou não, outro conceito que precisamos dizer, mas é preciso ter alguma característica para estar sempre a lutar e estar sempre a remar contra a maré. Muita resiliência. Exatamente, sim, bastante. E calculo que empresas que crescem mais de 1200% tenham que roubar muitos clientes à concorrência. Exatamente. Porque, obviamente, certamente outras empresas criam este crescimento. Ou criar novos serviços, ou seja, o próprio cliente às vezes pode não ter a percepção que realmente precisava e pode aparecer um nicho novo de mercado e nós temos é que conseguir convencer de que realmente há ali uma oportunidade que não estava a ser feita e que vale a pena apostar numa nova tecnologia. Portanto, ou seja, podemos estar num nicho, que é nesta perspectiva de inovação, que nem sequer há concorrência. E temos é que lutar depois contra a inércia de um cliente que nunca utilizou outro sistema e que nós estamos a apresentar uma coisa que é inovadora, que é diferente e, portanto, que tem esse risco inerente à inovação. Por exemplo, na nossa área, nós temos que recorrer a alguns relatórios de analistas internacionais, da Gartner, da Forrester, da Aberdeen, para poder demonstrar
que outros países tiveram sucesso, que existe sucesso com a implementação de determinadas soluções. Porque cá, por exemplo, a parte das compras, elas são feitas. Elas são, nós podemos entrar e apresentar qualquer das nossas soluções e a primeira questão que nós temos é, ok, está bem, mas a entidade XPTO já compra, portanto, o que é que então eu ganho com as vossas soluções? Portanto, há aqui questões de barreira cultural na nossa área que têm vindo a ser vencidas e, portanto, todas essas etapas, todo esse esforço, realmente é importante que também tenhamos consciência que existe. Claro que tendo depois o sucesso, claro que damos um prazer enorme, não é? Como alguém costuma dizer, acho que ser empreendedor é empreender com dor. Sente muitas vezes essa dor de muitas vezes dizerem que não, que o projeto não ia resultar, que esse produto não me interessa, que esse mercado talvez não seja o melhor, que esse financiamento que precisa, eventualmente o banco não lhe vai dar. Como é que um empresário, como é que um empreendedor resiste a levar com tantas portas na cara, como se costuma dizer? Felizmente a GoFor Mobility não tem levado assim com tantas portas na cara, pelo contrário. A nossa estratégia comercial não foi, por exemplo, ir buscar clientes à concorrência, mas foi criar novas áreas de negócio e fornecer novos negócios também aos nossos clientes e fornecer novos tipos de serviços também para os clientes finais deles. Logicamente que também há situações em que temos concorrência, isso não há volta a dar e, logicamente, há uma componente de serviço e há uma componente de preço, que são as leis essenciais aqui da concorrência, que fazem um cliente escolher um fornecedor ou outro. Mas agarrando um bocadinho aqui nas palavras do Paulo, o processo e o projeto aqui da GoFor Mobility não foi um projeto fácil. Os primeiros 2 anos foram anos dolorosos. Foram anos em que nós estivemos a desenvolver, a investir, em que nos viemos dar a conhecer ao mercado e só sensivelmente a partir do ano de 2009 e 2010 é que efetivamente nós entramos aqui numa rampa aqui de crescimento que até à data tinha sido essencialmente era de investimento e essencialmente também levar aqui com algumas portas aqui na cara, como disse, e a partir daí em que nós tornámos-nos conhecidos não só no mercado nacional como no mercado internacional, a GoFor Mobility acaba por ter uma notoriedade maior fora de Portugal do que em Portugal na área, o que levou com que empresas internacionais viessem à nossa procura e quisessem, digamos, investir no mercado nacional, no lançamento de diversos tipos de serviços ao nível aqui dos conteúdos, o que permitiu que isto depois, no fundo, acaba por ser um processo automático, palavra passa a palavra, e depois, de repente, no espaço de 2 anos, vimos a crescer estes valores percentuais e, felizmente, atingimos um valor e um patamar em Portugal que, neste momento, leva-nos a ir para fora de portas para continuar este crescimento. Por que é que decidiu avançar para a criação de uma empresa e não seguir uma carreira numa outra empresa? Eu, na minha vida académica, tive um professor de marketing que naquela altura disse-nos a todos numa aula que se não tivéssemos naquela altura a ganhar um determinado valor quando tivéssemos 30 anos, para esquecer. Não valia a pena continuarmos a trabalhar porque nunca iríamos ser ninguém. Isto, logicamente, naquela altura, há mais de 10 anos atrás, teve um impacto em nós que, se hoje fosse-me dito, questionava de alguma forma, mas que foi efetivamente um objetivo e uma ambição do meu lado, em que, se eu quiser ser alguém e se quiser efetivamente poder proporcionar crescimento, emprego e, no fundo, também felicidade, é um bocadinho que nós todos aqui procuramos, é satisfação e felicidade ao final do dia do nosso dia aqui de trabalho, levou-me com que aceitasse o desafio aqui do projeto aqui da GoFor Mobility há 5 anos, que eu estou a liderar nos últimos 2 anos e que tem sido algo muito satisfatório e muito recompensante ao final do dia, ao ver a equipa com a qual eu trabalho, em que saímos todos muito bem dispostos e entramos todos os dias muito bem dispostos ao trabalho. Já atingiu esse patamar que o professor lhe falava? Já, felizmente. Junta-se isso o facto de se divertir também. Também. António, como é que estas empresas que estamos aqui a falar comparam com aquilo que é outras empresas comparáveis a nível internacional? Creio que comparam bastante bem, quando enquadrado no que é a realidade e a dimensão do nosso país. Para termos uma perspectiva em termos europeia, estamos a falar das 500 empresas que demonstraram o maior crescimento nos últimos 5 anos. É o objeto do estudo.
Estamos a falar de uma realidade de aproximadamente 30 países que concorrem para a zona e o espaço europeu de base do estudo. E no caso específico, as empresas portuguesas catalogaram dentro destes 500 gazelas com 12 empresas. Acho que é um peso bastante significativo e, acima de tudo, é um crescimento muito forte em relação aos anos anteriores em que participámos neste estudo. Tivemos um crescimento também de 300% no número de empresas que ficaram dentro do ranking das 500 mais rápidas. Ou seja, temos mais empresas e empresas que crescem mais. Temos mais empresas e empresas que crescem mais. Gazelas. Portanto, empresas que não têm aquela dimensão ainda comparável com um processo internacional, com empresas destes setores presentes em países com maior massa crítica, como França, por exemplo, ou Alemanha, ou Inglaterra, mas empresas que, à escala portuguesa, apresentam um crescimento bastante assinalável e para mais na conjuntura macroeconómica que temos. Conseguem detectar qual ou quais as razões que provocaram esse aumento dessas empresas de forte crescimento em Portugal? É uma boa pergunta. Eu creio que, usando as palavras e citando terceiros, eu diria que a necessidade provavelmente aguçou o engenho. E se calhar as conjunturas macroeconómicas difíceis fazem com que as empresas elas próprias se tornem mais bem preparadas para concorrer internamente e externamente. E menos gorduras fazem o animal correr menos e por isso é que as gazelas correm. E os modelos de negócio robusto ajudam sempre. Muito bem, nesta Comissão Executiva estamos a falar de empresas de forte crescimento, todas elas com crescimentos superiores a 1.200%. É disso que vamos continuar a falar na segunda parte desta Comissão Executiva. Partimos para um breve intervalo, regressamos num minuto. Até já. Bem-vindo à segunda parte da Comissão Executiva. Falamos hoje de empresas de forte crescimento. Aqui à mesa estão 13 gestores de 3 empresas que cresceram mais de 1.200%. Um estudo da Deloitte Technology Fast 500 dá conta então daquilo que são algumas das empresas europeias de maior crescimento. Vítor, regressamos à conversa para lhe perguntar, quando montou a empresa, quando criou a empresa, como é que a financiou, como é que conseguiu arranjar dinheiro, como é que tem financiado a atividade? Essa é claramente uma das perguntas que hoje quem quer ser empreendedor tem na cabeça. Como é que se financia uma empresa em Portugal? De forma difícil. Claramente de forma difícil, porque começamos a empresa com capitais próprios, muito com o recurso tradicional do cartão de crédito do fundador, e tentando fazer algo que aconselho que todas as empresas façam sempre, que é começar não a projetar o desenvolvimento do negócio a longo prazo, mas tentar dar passos curtos, mas que consigam financiar, ir financiando e provando que o projeto faz sentido no mercado. Nós começamos por financiar a Byside com um primeiro projeto que permitiu seguir o percurso que estamos a seguir hoje, mas foram 2 anos complicados. Pedro, como é que se financiou a atividade? No caso da Gatewit, nós iniciamos com um investimento inicial que, por um lado, era de uma incubadora portuguesa ligada às tecnologias, à parte de telecomunicações, e, por um lado, também um outro empreiteiro nacional que, então, deram o impulso do projeto. A partir daí, então, tivemos um capital social de arranque e que depois seguimos muito também esta metodologia, ou seja, tentamos primeiro conquistar os clientes, ter esse autofinanciamento por parte do cliente, sendo que aqui é preciso então algum cuidado nesta gestão, porque temos que vender algo que já esteja feito, não é? Mas a tentativa sempre é, e neste momento ainda, recorrer sempre com capitais próprios, mesmo neste processo de internacionalização que mesmo temos vindo a fazer nos últimos anos, temos vindo a fazer sempre com recursos internos, evidentemente com uma gestão que tem que estar demasiado controlada, com forte investimento interno, mas que pretendemos sempre não recorrer a terceiros. Rui, e no seu caso? A GoForMobility também foi fundada com capitais próprios. Até agora tem sido sempre assim, sempre que é necessário fazer algum tipo de investimento. Felizmente a empresa, logo desde o primeiro ano, começou a dar lucros, o que permitiu que não fosse necessário, por exemplo, recorrer a empréstimos ou outro tipo de financiamento junto das entidades bancárias. Eu já agora aproveito a oportunidade para quem está lá em casa, em que, apesar de muitas vezes, ou na maior parte das vezes, hoje em dia, quando se arranca aqui com um projeto novo,
a maior parte das pequenas e médias empresas a serem financiadas pelos capitais próprios, portanto aqui pelos fundadores, há uma situação que nós temos verificado junto de parceiros e clientes nossos, que é a tesouraria. A tesouraria, sem dúvida, que é hoje em dia um grande problema para a maior parte das pequenas e médias empresas portuguesas, que apesar de elas serem, digamos, rentáveis e lucrativas, o pagamento por parte aqui dos seus clientes não consegue satisfazer as necessidades de tesouraria face às despesas que as têm aqui com os seus fornecedores. Ninguém paga a tempo e horas. Exatamente. Pronto, é um problema que a grande parte das empresas portuguesas têm e, portanto, um dos conselhos que eu normalmente dou, portanto, a amigos, clientes e parceiros é que tenham uma gestão de tesouraria rigorosa, tenham uma capacidade de fazer cobranças junto aqui dos clientes, logicamente de uma forma amigável, mas não deixar, digamos, a tesouraria, digamos, ir por ali abaixo e, digamos, terem uma gestão não a um mês, mas sim, possivelmente, a 6 meses ou 12 meses, de forma a que, quando detectarem que há um problema em termos de tesouraria, não sejam obrigados, digamos, a recorrer a um financiamento em que vão ter que estar a pagar juros, quando supostamente esse dinheiro já devia estar dentro aqui da empresa. Portanto, uma gestão rigorosa aqui da tesouraria também permite que, depois, com esse dinheiro em caixa, permite-nos fazer, digamos, aqui um investimento. E isso tem sido, digamos, algo que eu tenho levado à risca aqui na GoForMobility, que é uma gestão de tesouraria muito rigorosa, aqui um contacto com os nossos devedores também de uma forma amigável, apresentando planos de pagamentos, quando não têm essa capacidade, de forma a que o negócio seja plenamente viável, nós consigamos cumprir todas as nossas obrigações com os nossos fornecedores e com os nossos colaboradores e que nos permite neste momento estar a olhar para o mercado com outros olhos, em que estamos essencialmente a continuar a investir não só na criação de uma nova empresa, mas também a abertura de novas empresas fora de Portugal. Muito bem, já vamos ao capítulo da internacionalização. Vítor, o facto de terem arrancado com pouco dinheiro foi bom ou foi o que foi? Hoje, quando olha para trás? Foi bom. E eu acho que é positivo as empresas estarem preocupadas em gerar receitas e não em gerar ideias só, porque ideias é fácil de ter, executar ideias é difícil e às vezes a necessidade faz com que sejamos de facto mais engenhosos e que façamos muito mais com muito menos. Isso, diria que olhando para trás, foi extremamente positivo e na realidade Byside tivemos vários momentos onde podíamos até ter tido investimentos de terceiros e olhando para trás pensamos ainda bem que não aconteceram porque nos permitiram continuar a crescer com alguma segurança e com alguma liberdade. Portanto, acho que ter investimento é positivo, mas é preciso saber para quê. É preciso realmente precisar e ter ideias claras de onde é que ele vai ser aplicado, nunca pelo conforto da empresa. Pedro, há pouco referia que disse esta frase, mais ou menos assim, tivemos que fazer uma primeira venda. O facto de ser obrigado a vender, essa proximidade muito grande com a área de vendas, obviamente, que um empreendedor tem, é particularmente importante ou é algo que preferia não ter aos seus ombros, se tivesse uma empresa bem maior? É fundamental. É fundamental, ou seja, eu tenho que ser o primeiro a saber vender. Tenho que ser o primeiro a vender o produto, a solução, que possamos ter um serviço e, portanto, para além de, em termos de conceito, na minha ótica, eu próprio devo também passar, ou já devo ter passado na minha história, por todas as áreas da empresa, ou pelo menos conhecê-las bem, para depois poder haver uma boa gestão. E, portanto, então, nas vendas será sempre fundamental estar atento ao mercado. E este estar atento ao mercado, e pegando um pouco na pergunta que estava a fazer anteriormente, eu penso que na questão de termos um determinado valor para poder investir e que depois faz-nos ter uma determinada estrutura, também é importante analisar face à concorrência, ou seja, o que é que a nível nacional os nossos concorrentes são e face a nível internacional. Porque por vezes, se tivermos um investimento que seja menor do que a concorrência, estamos claramente logo a ter um ponto de partida menos favorável, porque, por exemplo, podemos ter uma estrutura comercial no concorrente muito maior. Imagino que podem existir logo uma equipa com 15 comerciais ou 20 comerciais e que se a Gatewitt só tem um, ou se tem ao contrário, se tem 30, claro que tem aqui uma força totalmente distinta. Ou seja, inevitavelmente há aqui um aspecto que também gostaria de destacar, que é a questão da existência de qualidade. Aquilo que efetivamente, certamente, que nos move e que nos faz estar aqui, aos três também, se calhar até ousaria dizer isso, mas acho que temos que ter produtos com qualidade, porque caso contrário,
não vamos conseguir vingar. As três empresas estão em mercados extraordinariamente competitivos. A Deloitte também está, obviamente. Nós estamos a falar de três empresas aqui. Estão todas em mercados altamente competitivos, creio. Nós, aquela questão do bater a porta, nós temos muito essa dificuldade. O nosso setor é um setor, seja aqui, seja na Argentina, no México, no Brasil, nos Estados Unidos, existe uma grande inércia para tudo o que é processo tradicional em papel passar para a parte eletrónica. Claro que há países muito mais desenvolvidos nessa matéria, por exemplo, o Reino Unido nem sequer pensa se não é solução. Claro que é. Portanto, pretende então ver qual é que é a solução com maior qualidade, com maior fiabilidade, se perceber se somos ingleses, perceber se somos alemães, e portanto essa é a realidade. Agora, claramente no nosso setor é muito importante a qualidade, para que mesmo a própria Getuit neste momento tenha que conseguir então discutir o pódio a nível internacional, na escala mundial, e temos que fazer essa aposta clara. Rui, sente a mesma pressão da concorrência? Sentimos. Mais global ou mais nacional? Global. No caso aqui da Go for Mobility é uma pressão, digamos, global. Em Portugal, o que nós neste momento sentimos por parte um bocadinho aqui da concorrência é o facto de, neste momento, não só nesta área que eu tenho conhecimento, mas também em outras áreas, as empresas neste momento estão, muitas delas, a reduzir, digamos, em termos de valor e de qualidade as suas propostas, isto é, estão a baixar, digamos, os valores que estão a propor ao cliente, não para ganhar margem, mas muitas delas para pagar os custos aqui das empresas. E nós temos nos debatido com alguns concursos e situações semelhantes, em pedidos propostos por parte de alguns clientes, em que muitas vezes, quando nós sabemos os valores pelo qual o negócio foi fechado, nós, por isso, simplesmente chegamos à conclusão que para isso também não vale a pena. Porque, entretanto, há valores que neste momento estão a ser praticados no nosso mercado e na nossa área que nitidamente vê-se que é para pagar despesas ao final do mês e não para gerar receitas. Portanto, isso também é uma dificuldade que nós neste momento estamos a sentir um bocadinho aqui em Portugal, em algumas áreas concretas aqui na área aqui da Go for Mobility. E depois há outras situações em que nós competimos, é com tubarões, que é no caso aqui, por exemplo, do envio massivo aqui de SMS. Nós, apesar dos três operadores nacionais serem nossos parceiros, mas também são nossos concorrentes em algumas áreas. E como é que se dá no mar de tubarões sem ser comido vivo, Rui? Não é? Aí entra um bocadinho também aquilo que o Paulo disse, é a qualidade do serviço. Portanto, a Go for Mobility, como é especialista nesta área, acaba por conseguir dar, digamos, aqui um apoio e uma qualidade de serviço e muitas vezes de aconselhamento e quase um serviço de consultoria aos nossos clientes de como é que eles devem utilizar as nossas ferramentas aqui em termos de comunicação junto aqui dos seus clientes. Enquanto que os operadores estão mais direcionados para uma venda pura e dura e que as suas áreas comerciais não estão tão vocacionadas para estas áreas. Aqui falo em concreto aqui do negócio aqui do SMS, ao inverso que eles estão mais, digamos, direcionados para a venda é de pacotes de minutos e de pacotes de dados. António, quando olhamos para Portugal, é possível imaginar, algures no tempo, uma espécie de Silicon Valley na Europa? Uma forte componente criadora de empresas extraordinariamente rápidas em termos de crescimento? Sim, e temos que acreditar que sim. Não pode deixar de ser assim, não é? E esse acreditar significa o quê em termos de opções estratégicas? Significa, e recolhendo os testemunhos que foram dados ao longo desta conversa, que existe em Portugal capacidade para produzir empresas inovadoras em setores expostos a uma concorrência internacional e empresas essas que têm capacidade de concorrer internamente e externamente. Portanto, não vejo nenhum handicap em relação a Portugal nestes setores versus outros países. Estes rankings internacionais, repare que estes rankings são abertos, são rankings em que todas as empresas estão na mesma base em termos europeus, e as empresas portuguesas concorrem e classificam-se bem e têm uma presença significativa. Portanto, eu não vejo razão absolutamente nenhuma para que em Portugal não se possa ter o mesmo grau de competitividade em setores tecnológicos que têm países como França, Reino Unido e Alemanha, para citar alguns. Vítor, conte-me um bocadinho daquilo que vai ser a aposta da empresa nos próximos anos, nomeadamente ao nível da internacionalização. Vamos continuar o processo de internacionalização. Começamos há 2 anos de forma muito contida e temos estado a explorar mercados internacionais de forma global.
Neste momento a Payside tem pilotos a funcionarem em 15 países espalhados pelo mundo, em 4 continentes, o que já é relevante em termos de, pelo menos, de processo de aprendizagem. Vamos reforçar o foco que temos em Espanha, por pela proximidade. Acaba por ser o primeiro passo sério de internacionalização que temos tido, já estamos há 2 anos, e vamos explorar outros mercados. O mercado europeu, claro que é um mercado-chave para nós. O mercado da América Latina, até aqui temos dito mais porque sim, porque é um mercado apetecível pela dimensão, ao contrário daquilo que é passado pelo mercado de que toda a empresa portuguesa tem que estar no Brasil. Nós queremos estar no Brasil, mas temos que ter algum cuidado. Como é que a seleção dos mercados é feita? Do nosso lado é feita mais pela proximidade cultural. E quando digo cultural, é cultural no mundo dos negócios sim, mas também na abordagem às pessoas. Porque aí acho que a principal dificuldade no processo de internacionalização passa não pelos negócios, mas pelas pessoas. São as pessoas que fazem os negócios, portanto é importante conseguir perceber quem está do outro lado. E nós temos tentado perceber, de facto, como é que funcionam socialmente as empresas fora de Portugal. E as diferenças são sempre enormes, obviamente. Temos estado a fazer estes pilotos para ir medindo, percebendo os mercados e percebendo de que forma é que conseguimos planear entradas de forma sustentável. Pedro, apostas estratégicas para os próximos anos? Acredito que também tem vindo a fazer este percurso, já também, essencialmente também nos últimos 2 anos, a nível internacional, de nova procura. E temos vindo a sustentar em 2 perspectivas. Uma, claro, de mercados em crescimento, em que as nossas soluções fazem todo o sentido de estarem a ser aplicadas por diversos tipos de clientes. Por outro, também para estarmos junto dos melhores. Por exemplo, o mercado do Reino Unido, a nossa área, é um mercado que está muito mais maduro e, portanto, faz-nos também evoluir. E é esta questão, a tal necessidade que há pouco falávamos de ir para fora, vai fazer com que a própria empresa também vá crescendo e tem vindo a crescer nos últimos 2 anos. As nossas equipas nos locais têm que ser sempre equipas nacionais de cada um dos países. Ou seja, nós não podemos vender o nosso conceito de que internacionalização vamos levar portugueses para fora. Não resulta. Portanto, tem que em Espanha ser espanhóis, nos Estados Unidos ser norte-americanos, no México serem mexicanos. Tem que ser sempre equipas locais e, portanto, temos vindo a crescer dentro dessa forma. E como hoje nós somos líder de mercado a nível nacional na nossa área, que também é importante destacar essa matéria a nível da contratação eletrónica, aquilo que nós temos vindo a fazer então é alargar o mercado internacional e onde já hoje competimos em qualquer quase país com propostas de entidades concorrentes às nossas que são lideradas pela IBM e pela SAP. Portanto, estamos a conseguir chegar a esse nível, um nível que é bastante interessante. E dentro deste conceito de inovação também queria só destacar o seguinte, que é a exigência que a nossa equipa tem de ter. No nosso negócio, nós quase, eu não daria, mas pelo menos de 6 em 6 meses, o modelo de negócio, as soluções, têm que estar sempre em evolução. Claro que na área da tecnologia de informação isso é fundamental, mas isso obriga a que a equipa e que todos nós, na Gapit, em qualquer país, tenhamos de ter uma capacidade de sempre de alterar. É fundamental. Rui, o processo de internacionalização está em curso. Quais são as próximas apostas? Nós iniciámos o nosso processo de internacionalização sensivelmente há 2 anos atrás. O primeiro país para onde nós fomos por uma questão de proximidade foi Espanha, em que abrimos lá a empresa e neste momento estamos a replicar, no fundo, o mesmo modelo de negócio que temos em Portugal, em Espanha, até porque este processo foi iniciado por vontade nossa, mas também a pedido dos nossos clientes, porque grande parte dos nossos clientes são clientes internacionais, em que nos abordavam a dizer, olha, eu gostaria de trabalhar convosco também em Espanha, em vez de estar à procura aqui de um fornecedor em Espanha. Então, portanto, também se proporcionou, digamos, o processo de internacionalização derivado ao facto dos nossos clientes quererem ir connosco para outros mercados. Nós, neste momento, durante o ano 2012, iniciámos operações também em Cabo Verde, por uma questão também de proximidade e pelo facto de uma questão de conhecimentos e de network que nós tínhamos um pouco neste mercado. Durante o ano de 2013, no primeiro trimestre, nós já constituímos empresa em Moçambique, portanto vamos iniciar as nossas operações em Moçambique e estamos em fase de constituição da empresa aqui no Brasil. Portanto, também o ano 2013 também será uma aposta aqui no mercado brasileiro. Este processo de internacionalização é sempre importante nós irmos, digamos, de braço dado com os nossos clientes e com os nossos fornecedores. Neste caso em concreto, temos ido também um bocadinho a reboque aqui do grupo PT, porque entretanto em Portugal tem a TMN,
em Cabo Verde, por exemplo, tem a CV Móvel, o que nos permite, digamos, rapidamente replicar as nossas soluções nestes países a partir do momento em que temos parceiros, como é o caso aqui da o facto de haver algumas empresas grandes portuguesas que podem servir como locomotiva para empresas mais pequenas. Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é algo que nós também vamos proporcionar. Portanto, neste caso, nós estamos a ir a reboque um bocadinho aqui do Grupo PT, mas também há outras empresas que são nossos fornecedores, que vão um bocadinho também a nosso reboque. Portanto, digamos aqui um movimento positivo para exatamente, todos eles. Nós temos fornecedores que são nossos fornecedores em Portugal e da mesma forma que nos pediram a nós para ser fornecedores nos outros países, nós também lhes pedimos para serem nossos fornecedores, porque é preferível andarmos todos aqui, digamos, de braço dado e porque já nos conhecemos e temos já uma relação comercial com estas empresas, do que estarmos sempre que queremos ir para um novo país e irmos à procura aqui do novo fornecedor. E acaba por fortalecer também essas relações. Estamos em cima do nosso tempo. Deixem-me agradecer e dar-vos os parabéns por este crescimento notável das vossas empresas. Espero que continue assim. Desejo-vos um bom ano também para as vossas empresas. Fica por aqui a Comissão Executiva que, ao longo destes últimos 3 dias da semana, vai olhar para empresas de forte crescimento. Fica por aqui a Comissão Executiva, como dizia, um programa feito em colaboração com a Ordem dos Economistas. Regressamos amanhã. Aproveite este dia. Ponto final no Primeira Hora. A informação regressa ao Económico TV às 12 horas em ponto, com o Hugo Bragança Monteiro. Regresse connosco. Até já.